Olá! A sociedade vive uma nova cultura da comunicação e informação. É a cultura digital, que está cada vez mais presente na vida dos cidadãos. O exemplo está na participação em mídias sociais. Em 2005, 22% da população participava de Orkut, Facebook e Twitter, por exemplo. Em 2009, esse índice foi para 67%. Mas será que as tecnologias e metodologias para o acesso a essa cultura digital estão disponíveis para todos os cidadãos? Quais os desafios nesse sentido? Professores e alunos da UPF estudam e pesquisam potencialidades, limitações de tecnologias e metodologias e ações de inclusão digital. Veja a reportagem de abertura do programa Universidade Aberta desta noite. Você já deve ter ouvido falar de cibercultura, certo? Mas afinal, o que essa palavra significa? A cibercultura é um processo onde se estabelece uma relação de troca de informações entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias. Ela é o que se vive hoje: o voto eletrônico, a TV a cabo ou por satélite, as inscrições via internet, o compartilhamento de dados na web. Por exemplo, essa gravação que eu estou realizando agora, captada pela câmera de vídeo, pela máquina digital e pelo telefone celular, quando compartilhada na web, pode ser acessada por inúmeras pessoas. E isso tudo é um pouco do infinito mundo da cibercultura. E se a gente parar, qualquer um de nós parar para pensar um pouco, a gente vai ver que as tecnologias mudaram radicalmente o nosso jeito de ser. Estamos conectados 24 horas, né? Isso tem desdobramentos. Somos mais eficientes, sim, somos, mas também talvez sejamos um pouco mais ansiosos, né? Temos outras possibilidades de acesso ao conhecimento que nós não tínhamos antes, ou seja, isso potencializa a nossa inteligência. Isso possibilita que nós possamos entrar em contato com outras pessoas, né? O que traz muito forte um conceito que a gente trabalha aqui dentro, que é o conceito de inteligência coletiva. As tecnologias se tornam uma força cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, seja no local de trabalho, no espaço doméstico, seja no lazer e também no ambiente educacional. Pensando nisso, um estudo desenvolvido no início do ano na UPF procura explorar as potencialidades e os limites de tecnologias e metodologias na sociedade contemporânea a favor da educação. A gente tem várias temáticas de pesquisa, né? Várias demandas que nos surgem, né? Ligadas a redes sociais, ligadas à questão das metodologias de inclusão digital para escolas, com auxílio de alunos de graduação, com auxílio de alunos de pós-graduação, né? Que todas convergem ou para a discussão das tecnologias emergentes e o potencial delas na vida das pessoas, né? Nas mais diversas áreas, ou para metodologias. O Vinícius integra o grupo de estudos e pesquisa em inclusão digital e está trabalhando com a teoria da cauda longa em sites de compras coletivas na web. Vinícius, o que é na verdade a teoria da cauda longa? No primeiro momento, estou pesquisando como funciona um sistema de compras coletivas para depois implementar a teoria da cauda longa em cima disso. O que já dá para perceber a partir desse trabalho? Que o mercado ele é bem dividido em gostos das pessoas, que esses gostos são bem específicos onde trabalha essa cauda longa. Cada gosto gera um tipo de mercado. A escola do século XXI precisa cada vez mais conectar o indivíduo para essa sociedade cibercultural. Porque a gente vive um processo em que muitas pessoas não têm acesso à tecnologia. E por um lado, e por outro lado, um processo de informatização das escolas enorme, como a gente nunca viu dentro da história do país, né? Então, é difícil pensar em inclusão digital fora da escola. O computador, a internet, ela não é melhor do que a televisão, mas ela é diferente, muito diferente, né? Não é melhor do que o quadro negro, mas é diferente. Não é melhor do que a biblioteca, mas é diferente. Eu trabalho com o Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem, e eu pesquiso coisas que possam ser implementadas para como tornar o Moodle mais inteligente, um pouco melhor do que ele está atualmente. Desde 2010, a Magali trabalha em aproximadamente 7 escolas de Passo Fundo com uma metodologia pensada a partir dessa sociedade atual, transformada pelas tecnologias. A nossa metodologia ela tem por objetivo fazer com que o laboratório seja um momento de aprendizagem
e que as ferramentas digitais, especialmente o blog, o e-mail, a internet, que são ferramentas comunicacionais e que os alunos usam com bastante frequência, sejam potencializadoras do processo de aprendizagem. Para isso, a gente passou durante algumas oficinas, durante algumas semanas, fazendo uma alfabetização digital, em que a gente trabalhou bastante o e-mail, o bate-papo, o blog, e agora nós começamos com as práticas mensais. O essencial para o estudo não é a tecnologia, mas um novo estilo de pedagogia, que supõe interatividade, isto é, participação, cooperação, conexão entre informação e autores. No Universidade Aberta de hoje, apresentamos o projeto de pesquisa, tecnologias e metodologias de inclusão digital na cibercultura. Os nossos convidados são o professor Adriano Canabarro Teixeira, graduado em Ciência da Computação, mestre em Educação e doutor em Informática na Educação. O professor Adriano é o coordenador do projeto apresentado hoje. Neste bloco, também a nossa convidada, a Magali Ziger, estudante do 7º semestre do curso de Pedagogia. Sejam os dois bem-vindos ao programa Universidade Aberta. Professor Adriano, esse projeto ele foi criado em função de uma necessidade que já existia e é um projeto bem complexo também, porque a ideia é agregar de uma forma até interdisciplinar todos esses estudos desenvolvidos em torno da temática. Exatamente, Denise. Antes de começar, eu quero parabenizar o PFTV pela forma como transformou uma mídia que é de massa e, portanto, tem um pouco das suas características mais verticais de transmissão de informações em um pouco mais efervescente, um pouco mais dinâmico, um pouco mais colorido, como foi feito. Parabéns a vocês, né? E é sobre isso que a gente discute muito dentro do grupo, dentro da pesquisa, né? Por que eu falo grupo e pesquisa? Porque eles acabam sendo muito se confundindo às vezes, porque essa pesquisa ela nasceu exatamente para dar conta dessas demandas, né? E quando a gente fala em tecnologias e metodologias, e quando eu falo da importância de se tentar fazer diferente, por exemplo, como vocês fizeram esse VT inicial, foi porque a tecnologia é um elemento que nós estudamos, né? É um aparato técnico. E a metodologia é a capacidade das pessoas, que as pessoas têm e desenvolvem, de utilizar de forma diferenciada uma determinada tecnologia, que foi o que vocês fizeram, né? Então é uma pesquisa já, o grupo começou em 2004, a pesquisa começou agora esse ano, mas exatamente para tentar focar um pouco mais as diversas pesquisas que acontecem, são 52 alunos pesquisadores, para um objetivo mais palpável, né? Um objetivo mais direto dentro da área de tecnologias e metodologias. Professor Adriano, você falou sobre essa questão de que a gente sabe que a tecnologia está muito presente hoje na vida das pessoas, né? Na vida de todas as pessoas, de diferentes formas, e um dos desafios de vocês é trabalhar também com essa questão das metodologias. Daria para se dizer que um dos grandes desafios estaria nessa questão, porque a tecnologia está aí, mas nem todas as pessoas conseguem acessar essas tecnologias em função de muitas vezes nem saber como. Me parece que a questão das metodologias ela é estratégica. Por quê? Quando se fala em tecnologias, a gente tem dois momentos, né? Mas dois assim que nos interessam para essa conversa. A primeira é o acesso, a disponibilização de acesso. Bom, a gente tem mais celulares do que cidadãos, do que brasileiros, né? A gente tem praticamente todas as escolas conectadas, a gente tem celulares sendo vendidos ou dados. Claro, você tem que contratar o serviço da prestadora. A tecnologia está chegando na mão das pessoas, né? Essa é a primeira grande discussão. A segunda discussão que nós tínhamos é a tecnologia que era difícil, né? Eu que sou da área de ciência da computação, todo mundo sabe que ainda existe uma certa ideia, assim, geral, construída no sentido que o que é relacionado à computação é difícil. E não é mais assim. As tecnologias são muito simples de serem utilizadas. Se a gente for lá no Mutirão, que é um projeto de extensão, sobre o qual essa pesquisa se debruça muitas vezes para construir conhecimento, a gente vai ver pessoas de terceira idade que vieram conhecer o computador aqui no Mutirão e utilizam com uma desenvoltura que a gente
atribuiria até pouco tempo a crianças. Por quê? Porque a tecnologia está cada vez mais fácil, né? Então a questão da metodologia me parece importante, porque a tecnologia está disponível e está acessível do ponto de vista cognitivo, né? Agora, o que fazer com ela? Qual é o potencial e quais são as limitações? É sobre isso que a gente se debruça. Me parece que é nesse sentido também um pouco do trabalho da Magali, né? Que é uma das estudantes que participa, estudante de graduação, tem outros estudantes também em outros níveis também. Magali, fala um pouquinho sobre esse teu estudo, o que você tem percebido, né? O que você tem buscado? Bom, ano passado, quando eu iniciei no projeto Mutirão pela Inclusão Digital, um dos desafios que nos foi lançado pelo professor Adriano foi criar uma metodologia específica para as oficinas de informática e cidadania com as quais nós trabalhamos. Acredito que foi um grande desafio para nós, porque é diferente de trabalhar na sala de aula, é diferente de ter um quadro negro na frente e um giz, a dinâmica é bem diferenciada, então a gente teve que estudar bastante sobre isso, ver quem são os nativos digitais, quem são essas crianças que estão vindo, como é que a tecnologia influencia na nossa vida, quem são os professores que trabalham dentro disso. Para isso a gente pôde observar que uma das coisas que mais potencializa hoje é a internet, e a comunicação acho que é o grande potencial que pode levar à aprendizagem hoje, seja ela através do e-mail, do Facebook, do bate-papo, enfim, pelas diferentes mídias que a gente pode utilizar. E também esse ano, com o apoio do CNPq, a gente começou um novo projeto no Largo da Literatura, ali na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo, que faz oficinas de informática e cidadania para qualquer cidadão de Passo Fundo ou da região que queira participar com nós. E o nosso grande foco lá também é a comunicação, a utilização das ferramentas digitais, do computador, da internet, para o potencial comunicacional que ele tem e, através dele, a interação, a aprendizagem que pode ocorrer através dele. A gente faz, quando os alunos chegam para ter as aulas, uma ficha perguntando o que eles desejam aprender com nós. E a grande maioria responde para nós que o desejo deles é poder se comunicar com seus familiares, com seus colegas, amigos, enfim, e também a questão de pesquisa e buscar o conhecimento. Então, acho que isso também reflete bastante o que o professor colocou, que hoje a tecnologia está muito presente e ela faz parte da nossa vida e é por esse meio que a gente vai começar a aprender cada vez mais e interagir com as demais pessoas. Professora, me parece que o que as pessoas querem, né, esses dados que foram apresentados aqui sobre esse crescimento do acesso às mídias sociais, participação em mídias sociais, mostra que se tem acesso à tecnologia, mas está se querendo participar, ficar conectado. É isso que as pessoas querem compartilhar também, que é o que mostra também que é um dos conceitos trabalhados por vocês. Se a gente vai comprar um computador, por exemplo, tem dois computadores iguais, sendo que um não acessa a internet e outro acessa. E esse que não acessa custa R$2.000 a menos. A gente guarda um pouco mais de dinheiro, a gente parcela, mas a gente compra aquele que a gente acessa a internet. Por quê? Porque é isso que a gente quer, a gente não quer mais ter um computador, a gente quer ter acesso à internet. Por isso que uma das questões que a gente discute dentro do grupo também são outras formas de acesso à internet. A gente vai ter depois, a gente vai conversar com o Vitor Malage, que é um bolsista de alto nível do CNPq, que trabalha conosco num projeto de TV digital, que é uma outra forma de acesso a esse ciberespaço, a essa cibercultura. Mas também tem a importância dos smartphones, a importância dos tablets, que mais do que ser um aparato tecnológico, nos conecta numa nova dimensão cultural, que é a cibercultura. Dentro dessa pesquisa, embora a gente não trate especificamente somente da questão educacional, da questão escola, a gente tem um direcionamento natural para isso. Por quê? Porque as escolas estão sendo cada vez mais conectadas. Para a grande maioria da população brasileira, o primeiro acesso é a escola. E aí existem várias demandas e questões que preocupam professores, pais, comunidade como um todo, né? E é sobre isso que a gente se debruça a estudar também. E o professor aí é fundamental aí nesse processo, porque ele que vai contribuir também, né? Ele precisa ter uma formação qualificada para isso também. Sem dúvida. O professor não precisa ser técnico. A gente faz várias pesquisas nesse sentido, tanto que as gurias que participam da pedagogia, elas não são técnicas, elas são pedagogas, né? Mas o professor tem que, no mínimo, conhecer e discutir qual é o potencial dessas tecnologias, de que forma quais são os limites delas, de que forma elas podem contribuir para que as pessoas se sintam incluídas, para que as pessoas aprendam mais e melhor, para que as pessoas possam exercer sua cidadania na internet, né? Que isso agora é recorrente no que a gente vê na Líbia, a gente viu em Londres.
que não é exatamente positivo, mas a rede serviu como espaço de mobilização, a gente viu no Egito, a gente vê em Passo Fundo em algumas situações, né? Então, é isso que se quer, né? Que as pesquisas desse grupo de pesquisa e dessa pesquisa possa trazer alguns elementos que nos possibilitem pensar melhor sobre qual é o nosso posicionamento e qual é o potencial das tecnologias nas nossas vidas. Está certo. A gente precisa fazer um intervalo, a gente agradece a participação da Magali neste bloco do programa. O professor Adriano continua com a gente, então a gente faz agora um intervalo e voltamos em seguida para que você saiba mais sobre os estudos desenvolvidos na UPF em torno das tecnologias, metodologias e ações de inclusão digital. Já voltamos.